Olha que linda cena de amor. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca, essa é a Cornélia e esse é o Pompeu, namorado da Cornélia. E nós vamos falar hoje sobre distopias. Eu li, pelo que eu consegui me lembrar, eu li 14 distopias na minha vida. E eu vou ranquear elas da 14ª até a primeira. Então fique até o final se você quer saber qual é a minha distopia favorita da vida até o momento. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada se você sempre assiste meus vídeos e bem-vindo se você é novo. E vamos lá então. No final, eu vou também falar quais são as distopias que eu mais quero ler agora no futuro. Vou mostrar algumas que eu até já tenho físico e vou também falar de outras que eu ainda não tenho, mas eu quero ler. E no meio das minhas distopias tem uma utopia, que é a única utopia que eu li, e eu acho que eu nunca vou ler o tanto de utopias necessárias pra fazer um vídeo desse tipo, então eu botei ela aqui junto, tá? Mas aí eu aviso que não é uma distopia, é uma utopia. Antes de começar a ranquear, eu vou só falar bem rapidinho o que é uma distopia e também o que é uma utopia, né? Distopia começa com dis, que é um prefixo que meio que significa dor, né? Então, distopia é um mundo em que tem dor, um mundo péssimo, um mundo que não é o mundo que a gente vive, é um mundo que o autor da história vai inventar, e nesse mundo acontece ter alguma coisa que é muito péssima, e as pessoas estão em sofrimento. Pode ser relacionado à ficção científica, pode ser relacionado a algum tipo de governo, isso tem vários tipos, mas essa é a distopia. A utopia é o contrário, né? O utópico é uma coisa supostamente perfeita. Então, uma utopia é em que tem um mundo, né, um país, no caso do livro que eu li, que tem um sistema de vida perfeito para o povo e todo mundo ama e todo mundo é feliz. E aí tem toda a discussão se é possível existir uma utopia ou não. Enfim, vamos lá que eu vou ranquear, falar basicamente bem rapidinho assim um pouquinho de cada história, porque que eu gostei ou não gostei da distopia ou utopia que eu li. Então, em 14º lugar, não, eu ia pegar, mas não tem, porque eu dei esse livro embora, porque eu não gostei dele, depois eu vi o filme, eu não gostei também, que é Correr ou Morrer, do James Dashner. Foi uma das primeiras distopias que eu li, e eu, assim, pra falar a verdade, eu até achei legal a primeira parte do livro, que é quando eles estão lá tentando coisar o labirinto, mas depois que eles saem, fica meio esquisito, e o mundo é muito esquisito, e eu não gostei. Aí, tipo, não faço questão também de lembrar muito bem, não li o resto, eu sei que é uma trilogia, só li o primeiro, e é isso aí. Mas o filme tem o Dylan O'Brien, que é um ator que eu gosto muito. E a Caia Scodelario, que também é uma atriz que eu gosto muito. Em 13º lugar tem O Doador de Memórias, que eu também doei, deixa eu só confirmar, doei. Não tá mais aqui porque também não gostei muito. Pelo que eu me lembro, tinha um rolê de que você não consegue ver as cores e era uma sociedade planejada dentro de uma bolha. Eu lembro que eu não gostei, eu achei muito besta. Assim, trouxe discussão. Eu lembro que eu fiquei até refletindo sobre algumas coisas, mas eu nem lembro que coisas eram essas. Então, assim, Doador de Memórias. Eu sei que tem o filme, eu não assisti esse filme, mas talvez o filme seja melhor que o livro, não sei. Em 12º lugar, agora começa a ficar um pouco melhor. Assim, entre o 13º e o 12º tem um gap aí, bem grande, tá? Então, o 12º lugar fica pra Eu, Robô, que eu li inclusive esse ano, do Isaac Asimov. E muita gente vai achar uma heresia eu colocar o Asimov tão baixo na minha lista, mas é simplesmente porque eu não gosto muito de ficção científica e eu tenho medo de robôs. Eu não gosto de robôs. Eu li o Eu, Robô para uma leitura coletiva e foi até que de boa, foi melhor do que eu achei que seria, porque a escrita do Asimov é muito boa, mas o tema de robôs eu não curto. Eu tenho medo. Então, nessa sociedade, né, distópica, que não sei bem se é uma distopia, tá classificado como distopia, mas não é um mundo em que há sofrimento. Mas como eu tenho medo de robôs, pra mim com certeza seria um mundo de sofrimento. Que aí vai tendo vários contos dentro de uma narrativa inteira,
e mostra a evolução dos robôs no futuro. Então, primeiro conto, o primeiro capítulo é um robô bem básico, assim, e o último já é um nível que eu fiquei com medo, que eu fiquei assustada. E, assim, o ponto alto disso pra mim foi a escrita mesmo do Asimov, que eu achei legal. Achei muito boa e bem didática. Fora isso, eu fiquei com medo. Acho que eu falei que eu fiquei com medo umas 10 vezes, né? Enfim. Em 11º lugar vem a Utopia que eu li, que é A Ilha, do Aldous Huxley. Então, como eu disse no começo do vídeo, isso não é uma distopia, é uma utopia. E eu tô colocando a capa aqui porque eu li tudo digital. Mas A Ilha é muito interessante. O lugar, o tópico que o Aldous Huxley cria é muito, 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 muito inimaginável, assim. Não sei como ele imaginou aquilo e dá pra pensar em muitas questões relacionadas ao nosso próprio mundo. É isso que as distopias também fazem, né? A gente tenta pensar sobre o nosso mundo real a partir do que a gente está lendo na ficção. E nessa utopia ele fala bastante de como a organização é feita de um jeito diferente e que dá certo, né? Então, por exemplo, a organização do sistema de educação, a organização do sistema de família é completamente diferente, é uma coisa muito louca. E eu fiquei, uau! Só que esse livro tá meio baixo na lista porque ele às vezes ele fica tão minucioso na parte de explicar como que funciona esse território utópico que ele parece um ensaio. Ele parece um ensaio e aí de repente volta para uma questão de narrativa, ficção, uma intriga ali. E aí depois, de novo, do nada, fica várias páginas falando especificamente de um sistema, de uma parte da ilha, né? E eu achei isso um pouco inconstante, eu não gostei. Eu acho que seria melhor se fosse de fato só ensaios e ele não tentasse classificar como ficção, ou se fosse um pouco mais focado em ficção, tirando um pouco dessa questão super técnica e explicativa de como funciona essa utopia. Mas a escrita do Aldous Huxley é muito boa, eu gostei do livro, eu acho que eu dei 3 estrelas, 3,5, algo assim. E foi uma experiência bem interessante, ler uma utopia. Próximo é o 10º lugar. 10º lugar eu tenho físico, que é O Senhor das Moscas. Que é muito bom, assim, é até triste colocar ele em 10º lugar, porque eu gostei muito dessa leitura. É a história de um grupo de meninos, apenas meninos, crianças, que acabam nessa ilha, o avião deles cai, né, fica subentendido, e eles têm que se organizar nessa ilha sozinhos, só que eles são crianças. E é muito interessante ver como o autor constrói essa sociedade do zero, né, esse esquema, essa organização de um grupo do zero, né, from scratch, mas são apenas crianças, e a gente vai vendo qual é a relação que fica entre as crianças mais velhas e as crianças mais novas, os grupos que vão se dividindo, as rivalidades, como que eles lidam com ter opiniões diferentes sobre o que fazer na ilha, o que cada grupo vai decidindo o que quer, né? Então, nossa, o que a gente vai fazer para ser encontrado? Vamos fazer uma fogueira? Vamos escrever sinal na praia, sei lá? Ou a gente só vai aceitar que a gente tá aqui, vai criar um reino nosso e viver aqui de boa sem querer sair daqui? Fica muito interessante e o motivo do porquê chama O Senhor das Moscas é muito bom. Não vou falar porque é spoiler, isso fala no final do livro, mas é uma leitura que vale muito a pena. Ele foi escrito no século XX, na década de 60, então assim, quaisquer obras de ficção que tenham existido depois com essa premissa de pessoas numa praia, com certeza beberam um pouco da fonte do William Golding aqui. E sensacional, assim, muito, muito bom mesmo. Em 9º lugar, tem um livro que também não tá aqui, porque eu acho que eu tenho esse livro, mas eu não tô achando ele. Eu acho que ele tá num patamar inalcançável da minha estante, ou atrás, sei lá. E eu não achei. Mas eu sei que eu não dei ele, eu dei embora o segundo e o terceiro, mas o primeiro não, porque eu gostei muito do primeiro, que é Jogos Vorazes. Aí, nossa, Bianca, mas você tá colocando um livro meio infanto-juvenil na sua lista? Tô colocando um livro meio infanto-juvenil na minha lista, e eu sempre vou defender que Jogos Vorazes é muito bom. É bom, sim. Tem tudo pra ficar aí na história, pra daqui muitos anos ainda ser alguma coisa comentada, ser um livro que as pessoas ainda leem,
porque é uma distopia, foi acho que a primeira distopia que eu li, que eu era criança, né? Não sei, acho que eu devia ter uns 12 anos quando saiu Jogos Vorazes. Ou eu era mais velha já? Sei lá, mas eu era bem mais nova do que eu sou hoje. E eu lembro de ficar muito encantada com aquela construção de um mundo que tem 12 distritos e quanto mais longe da capital, mais eles são pobres. Sem contar essa questão de morte, né? Aquela... essa batalha até sobrar um só, que é uma questão que atrai o ser humano no geral. Eu acho que a gente tem um pouco de atração por essas coisas meio violentas às vezes. Jogos Vorazes é uma obra-prima e eu vou com certeza dar pros meus filhos lerem, não quando eles forem muito novos, né, quando eles crescerem um pouquinho, mas sim, muito bom. O segundo e o terceiro livro não são tão bons quanto o primeiro, na minha opinião, em questão de enredo, mas mesmo assim continua valendo super, super, super a leitura. Gostei tanto de Jogos Vorazes que todas as distopias infantis juvenis que veio depois, eu tava com ranço de ler, porque eu gostava só de Jogos Vorazes. E aí acabou passando tempo. Por isso que eu não li Divergente, eu não li A Seleção. E aí passou e não quero mais ler mesmo. Mas enfim, Jogos Vorazes valeu a pena. Em oitavo lugar, vem um livro que é bem parecido com Jogos Vorazes, na verdade, que é o Battle Royale, do Koushun Takami. E esse livro aqui, ele é japonês, né? Mas eu falei que é parecido porque... Nossa, tem um marcador aqui. Porque a premissa é muito parecida na questão de ser um grupo de jovens que precisam se matar até que sobre apenas um. E as circunstâncias em que esses jovens são colocados nesse ambiente para se matarem são bem diferentes de Jogos Vorazes, mas eu gostei mais desse porque ele descreve com mais detalhes as cenas violentas. Assim, parece que eu gosto muito de violência, né? Mas não, é porque eu acho que dá pra se apegar mais aos personagens, assim. Apesar de que eu me apeguei super a Katniss também. Mas, aqui, eu não sei o que o autor faz. A leitura aqui, ela é mais frenética, ela é mais viciante do que a leitura de Jogos Vorazes. E eu aprecio muito esse tipo de vício que o leitor cria quando ele tá lendo um livro que tem esse propósito de prender, né? E eu lembro que quando eu li esse livro aqui, como ele é grande, tem muitos personagens, eu fui fazendo um esquema com os personagens, fui escrevendo e colocando uma cruzinha do lado quando eles morriam, e foi uma experiência muito legal de leitura pra mim. Deixa eu ver se tem o ano que eu li. Não tem! Nossa, eu sempre coloco. Mas faz bastante tempo que eu li, eu acho que já deve fazer uns 10 anos, mais ou menos. Gostei bastante. Em sétimo lugar, tem um livro que eu li um pouco mais recentemente, que é O Conto da Aia. É o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Aqui tem algumas marcações que eu fiz. E a genialidade desse livro, eu acho que é muito mais a história em si, tipo, o enredo, o universo que a autora criou, do que a escrita. Porque a escrita, ela é lenta. Eu gostei da escrita, mas ela é lenta, não tem como falar que não, é um livro super fluido, você lê super rápido. Não, você vai demorar um pouquinho pra ler. Mas o que te move é querer saber de fato o que vai acontecer com a personagem nesse mundo tão intricado de coisas péssimas e machistas, né? É uma distopia que fala de uma sociedade em que as mulheres perderam, né? Um mundo em que as mulheres... Um país, na verdade, que é Gilead, que as mulheres perderam completamente a liberdade, todo tipo de liberdade, e fala a história da Aya, que é uma dessas mulheres, e ela é meio que a pior posição que a mulher pode ficar nesse país criado pela autora. É muito doloroso. Eu, como mulher, acho que todas as marcações que estão aqui foram partes que eu li e eu tive que fechar o livro porque eu fiquei tipo, nossa, além de ser péssimo, dá pra fazer links com a realidade. Eu acho que isso é o pior, assim, o Conto da Aia, pra uma mulher ver essa história, o que mais pega, assim, no fundo do coração é saber que tem gente que apoiaria uma coisa dessa, sabe? Ah, mas que bom que o nosso presidente nem é misógino, né? Enfim. Muito bom, leiam, só que eu vou falar de novo dele daqui a pouquinho, vocês vão ver por quê.
Desculpa de novo. Ai. Que nojento. Pronto. Em sexto lugar, tá um livro que eu li. Nossa, esse livro eu li há muito tempo. O Battle Royale não foi uns 10 anos, foi menos. Foi uns 8 anos. Acho que eu li no começo da faculdade. Acho que faz uns 8 anos. Porque esse aqui faz 11 anos. E faz muito tempo. Que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro eu li, eu tinha uns 15 anos. E eu lembro que eu fiquei um pouco surpresa, meio traumatizada, assim, porque é uma distopia que vai trazer bastante do caráter sexual da sociedade, né? Aqui funciona de outro jeito, as famílias não são criadas do jeito natural, biológico que elas são, e as crianças, elas meio que têm uma relação diferente com o sexo, com a relação sexual, do que as crianças da nossa mundo real. E eu lembro que isso me impactou muito. Mas fora esse impacto que foi um tanto quanto negativo, porque eu era muito nova, eu gostei bastante da história, eu achei muito criativa, eu achei que a escrita dele é muito, muito fluida, né? É a mesma pessoa que escreveu A Ilha, por isso que quando eu li A Ilha eu fiquei tipo, nossa, podia ser mais fluido isso aqui, porque eu sei que você consegue escrever coisas mais fluidas, porque ele escreveu isso aqui. E eu gostei demais desse livro. Depois, esse aqui tá com o nome do meu irmão, porque o meu irmão depois teve que ler pra escola, e eu acho que eu incentivei, e ele não leu. Mas tudo bem. Aliás, eu acho que ele teve que ler pra escola um pouco novo demais esse livro. Eu lembro que na época eu fiquei tipo, nossa, você vai ler isso na escola, ele é mais novo que eu, meu irmão. Mas enfim, eu preciso ler esse livro de novo, porque eu acho que por conta desse choque que eu fiquei com a questão do sexo, eu não gravei tão bem as outras coisas, eu não tinha um pensamento crítico tão desenvolvido assim quando eu tinha 15 anos. Na verdade, 15 anos foi a marca de quando começou, de fato, o meu pensamento crítico, porque até os 14 eu não pensava muito nas coisas, infelizmente. Então eu preciso reler isso aqui, muito. Em quinto lugar, vem um que eu também li há muito tempo, inclusive, deixa eu ver aqui quando eu li. Gente, esse aqui eu li há mais tempo ainda. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei, quando eu era mais nova, eu não sei qual era o critério que eu usava pra decidir a minha ordem de leitura dos livros. Porque não faz o mesmo sentido. E eu li A Evolução dos Bichos depois desse. Não sei, não me pergunte, eu acho que eu sempre fui assim, né? Eu vou pro livro sem saber sobre o que ele vai falar, e aí eu faço péssimas escolhas. Porque esse aqui eu li há muito tempo. O que acontece é que na faculdade eu tive que reler. E eu não consegui reler ele completo porque chegou a data da prova e eu não tinha terminado. Mas eu reli boa parte dele na faculdade, por isso que eu lembro da história, porque senão eu nem ia lembrar. Que a data que tá aqui é 2010. Em 2010, eu tinha 14 anos em 2010. Eu fui ler 1984 com 14 anos. Você acha que eu entendi alguma coisa? Não sei. Mas eu lembro que me impactou. Eu lembro que a minha professora de português e de história falaram desse livro na escola. Acho que foi por isso que eu peguei. Foi por isso que eu peguei. Olha só o poder dos professores. E depois eu reli na faculdade e aí eu gostei muito. Essa distopia, ela... Dizem, né, que é a melhor distopia escrita e eu acho que eu não vou contestar isso, não. Essa lista, esse ranking que eu tô fazendo, ele é o meu ranking de favoritos. E no meu ranking de favoritos, eu levo em consideração o que o livro causou em mim, por causa de quem eu sou. Mas, se eu fosse excluir a minha personalidade do ranking, talvez esse aqui ficasse em primeiro lugar. Porque essa história, ela é sensacional. Né? Eu acho que muita gente sabe, né? Agora, inclusive, entrou em domínio público e aí tem várias edições do George Orwell por aí no mercado, mas é uma distopia de governo, então é um governo distópico em que tem o grande irmão e você, tipo, todas as pessoas são observadas o tempo todo sobre o que elas estão fazendo. E é proibido ser contra o governo, só que é claro que a história vai focar em personagens que vão tentar, né, ser contra esse governo extremamente autoritário e que impõe o pensamento
das pessoas para as pessoas. Eu lembro até do nome da personagem principal, que é Júlia. Que eu lembro que eu achei super legal a personagem chamar Júlia, porque eu nunca tinha visto uma personagem chamar Júlia. Enfim. Leiam isso aqui, leiam essa distopia. Acho que todo mundo que gosta minimamente do assunto distopia tem que ler 1984 em algum momento da vida. Algum momento. Não precisa ser agora, mas deixa aí na sua TBR e não morra antes de ler ele. Pronto. Nossa, desculpa por estar fungando. Eu não tinha percebido que eu tava assim antes de gravar. Chegamos ao top 4. Top 4? Top 4. O quarto lugar vai para a Revolução dos Bichos, do George Orwell também. E assim, é o que eu falei. O 1984, pra mim, ele é muito mais bem escrito, ele é mais bem elaborado. Também, olha o tamanho disso aqui, você lê em um dia. Mesmo porque aqui tem texto de apoio, que toma uma quantidade razoável de páginas. Mas, esse livro aqui, ele fala mais comigo. Não sei se é por serem animais, eu não sei, eu acho que eu como professora também, é meio que impossível eu ler os livros pensando em como aplicar os livros em aula. Então, esse livro aqui, o que dá pra fazer com esse livro em sala de aula é sensacional, porque ele vai trazer uma crítica ferrenha ao sistema socialista e ao capitalismo ao mesmo tempo. Ou seja, ele só tá falando no final, pelo menos é a minha interpretação do livro, como o ser humano é uma bosta. E no caso aqui não é nem ser humano, é porco. É porco, mas por quê? Porque o porco quer imitar o ser humano, por isso que vira uma bosta, entendeu? Gente, eu tô falando assim meio zoando, mas esse livro, ele é incrível. Talvez você ache um pouco bobo, porque ele tem até um pouco esse caráter talvez mais infantil, por ser tudo em alegoria com animais, mas eu não acho que isso deixa o livro ruim, eu acho que isso deixa o livro ainda melhor. Minha visão. Isso. E tem uma das cenas mais tristes da vida aqui. É muito triste aquela cena, tipo, é muito, muito triste. Se você já leu, você sabe qual é a cena que eu tô falando. Sério, eu fiquei em choque quando eu li aquela cena. Eu fiquei chateada assim, real. Fiquei mal. Enfim. Em terceiro lugar, tem um livro que eu li em formato digital, mas eu até queria comprar o físico porque eu gosto muito dele, que é Os Testamentos, que é a continuação do Conto da Aia. Por isso que eu falei que eu ainda ia falar do Conto da Aia nesse vídeo. E, gente, o que o Conto da Aia tem de arrastado, Os Testamentos têm de fluido. Então, se você leu o Conto da Aia e ficou tipo... que que cansativo... Não desista, pega os testamentos para ler, porque é completamente uma pegada diferente. Para começar, o narrador muda, né? Os capítulos, acho que são 3 narradores, né? Os capítulos vão alternando entre esses 3 personagens. E isso faz com que tudo fique muito mais rápido e você vai vendo as partes das 3 pessoas se conectando e no final tudo se junta, além de ser de fato uma continuação pro Conto da Aia, não necessariamente com os mesmos personagens do Conto da Aia, apesar de ter sim personagens em comum, inclusive a minha personagem favorita, mas é uma continuação do que acontece com o país da distopia, que é Gilead. Então, o que vai acontecer no futuro do país. E, gente, é sensacional. Essa mulher, sério, Conto da Aia, legal. Mas depois que eu li os testamentos, que ela conquistou meu coração. E Margaret Atwood, ela é incrível. Então, não vou falar mais porque, como é um volume 2, né, eu vou dar spoiler, mas, por favor, não desista depois de ler o Conto da Aia. Leia os testamentos. Por favor. O segundo e o primeiro lugar são as 2 distopias que tem todo o meu coraçãozinho. E sempre que me perguntam qual a sua distopia favorita, às vezes eu respondo um, às vezes eu respondo outro. E aí, pra fazer esse vídeo, eu parei, pensei muito e finalmente decidi qual é a minha resposta final. Em segundo lugar, fica Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. E tem gente que vai falar, nossa, mas esse livro é ruim. A escrita do Ray Bradbury, ela não é das melhores escritas que eu já li, de fato, tá? Isso eu consigo concordar com quem não gosta do livro.
O que me faz gostar muito desse livro é o enredo. É o quanto ele mexeu comigo, porque eu, enquanto leitora, ler uma distopia cujo foco principal são os livros foi impactante pra mim. E acho que eu li quando o Bolsonaro foi eleito, e é impossível não fazer paralelos, sabe? Essa questão de, tipo, o governo quer que as pessoas sejam cegas, sejam alienadas, sejam burras, e aí o governo proíbe livros, é censura atrás de censura, e aí tem, claro, os bombeiros que queimam os livros, esse é o foco, né? O personagem principal aqui, ele é um desses bombeiros que queimam as coisas nessa sociedade distópica, né? E mexe com o livro, mexe comigo. Então, é por isso que eu gosto tanto dessa distopia. Não é pela escrita, mas pela história. E eu já li 2 vezes e eu não vou mudar minha opinião, não importa quantas vezes eu leia coisas negativas sobre qualquer coisa relacionada a esse livro, ele conversa comigo. Então, é isso que vale, é isso que importa, e é isso. Oi, aqui é a Bianca do Futuro e eu vim pedir pra vocês uma coisa. Eu queria muito conseguir chegar a 500 inscritos antes, né, do canal completar 1 ano, que é no fim de julho. Então, queria pedir pra você mandar pras pessoas que gostam de literatura, gostam de distopias, manda esse vídeo, fala pra elas se inscreverem, se não for atrapalhar. E é isso. Mas se não der, também não tem problema. E em primeiro lugar, quem me conhece já sabe qual vai ser o primeiro livro da lista. Eu amo tanto esse livro que eu nem sei por onde começar. Então, assim, eu sei que ele não é um livro tão conhecido quanto os outros dessa lista. Então, por favor, se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar desse livro, vai atrás. Que é o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Vou deixar a capa do livro em português aqui. Esse é o livro em inglês. Eu li esse livro 2 vezes. Uma em 2017, 18 e a outra em 2020, algo assim. Então foi aí um intervalo bem curto, né, entre uma leitura e outra, porque essa distopia é maravilhosa. É maravilhosa. E eu, que sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa que leva, assim... leva pro lado pessoal essa coisa de política, né? Essa coisa de, tipo, conseguir fazer paralelos com o nosso momento político de bosta. Mas mesmo eu sendo essa pessoa, esse livro aqui, ele não fala tanto de sistema de governo, não. Esse aqui, ele vai falar mais sobre uma questão mesmo de desenvolvimento de tecnologia, que é estranho, porque eu não costumo gostar tanto dessa questão de tecnologia, mas, e aí sim faz sentido com a minha pessoa, a questão do psicológico, a questão do sentir, a questão das emoções. Então, se você é uma pessoa que gosta de ficar pensando nos pensamentos, pensando no que os personagens sentem, pensando no que faz uma pessoa ser uma pessoa, na questão de sentimentos, você vai gostar desse livro. Eu não vou falar mais do que isso, porque senão é spoiler, tá? Mas é incrível, os personagens são incríveis. E a escrita do Kazuo Ishiguro é maravilhosa. Maravilhosa. Só leiam Kazuo Ishiguro, pelo amor de Deus. Leiam, por favor, deem uma chance pra ele. Ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Isso prova que ele é bom. Mentira, não prova nada, mas ele é bom. Chegamos à segunda parte do vídeo. Esse vídeo vai ficar muito longo, meu Deus. Mas a segunda parte é quando eu falo algumas distopias que eu quero ler, né? Então, antes de falar, tem várias aqui pra eu falar sobre, eu gosto muito desse gênero de distopias. Eu queria só lembrar vocês de deixar um comentário, assim, eu acabei de fazer um top 14 pra vocês. Então deixa aqui o seu top de distopias também, eu quero ver, inclusive eu quero indicações. Inclusive se você gosta de uma distopia que eu não citei neste vídeo, me fale, por favor, porque eu gosto muito de distopias, tá? Então já deixa seu comentário, por favorzinho. Vamos lá!
Eu vou falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 distopias que eu ainda quero ler. Mas vai ser bem rápido, porque eu não sei direito sobre o que elas falam. Eu não gosto de saber sinopse antes de ler, então eu não sei, tá? Não sei mesmo. A primeira não tá em ordem, tá? É só a ordem que tá aqui na pilha. Não faz sentido essa ordem nem nada. Mas o processo do Franz Kafka, eu li a Metamorfose, né? Metamorfose do Franz Kafka. Não, a Metamorfose. No ano passado, e eu gostei demais, assim, muito mesmo. A escrita desse cara é além das minhas expectativas. Então, eu quero muito ler o processo. Eu não sei sobre o que é, mas eu gostei. E é isso. Aí temos Oryx e Crake, não sei se fala assim, né? Que é outra distopia da mesma autora do Conto da Aia, que é a Margaret Atwood. Ele é meio curto, né? Acho que mais curto que o Conto da Aia. E quero ler porque eu gostei muito dos testamentos e a escrita dela é muito boa. Vamos ver se esse aqui vai mais pro lado do Conto da Aia ou dos testamentos, né? Mas vamos ver. Aí tem outro da Margaret Atwood, que é o Vulgo Grace. Esse livro aqui eu ganhei de uma amiga minha porque ela leu e não gostou. Aí ela falou, vou passar pra frente, aí ela me deu. Oi, Fê. E é isso. Mas não sei sobre o que é, mas é da Margaret Atwood e eu vou dar uma chance. Aí agora tem duas distopias que eu tenho aqui já, né, o físico, que são brasileiras, que eu preciso ler muito. Esse aqui a Mônica me indicou a vida toda do ano passado. Mentira, não foi a vida toda, foi o fim do ano passado. Enquanto ela lia, ela ficava falando como era bom. E aí eu tenho certeza que eu vou amar. Que é Não Verás País Nenhum, né? Não Verás País Nenhum, do Ignacio de Loyola Brandão, que é um autor que eu gosto bastante, que eu conheci ano passado também, eu adorei a escrita dele. E também brasileiro tem A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, que eu acho que é a autora de Amora, que é um livro que eu tenho no Kindle, que eu preciso ler há trocentos anos, mas lerei tanto Amora quanto esse. Não faço ideia do que é essa história, não sei se tem abelha ou não, não sei se tem extinção ou não, mas quero ler e vai ser bom ler distopia brasileira, porque vocês perceberam que não tem nenhuma brasileira no que eu falei no meu top, né? Que vergonha geral da nação. Aí esse aqui, ele tá aqui de intruso, porque eu acrescentei ele de última hora no vídeo, porque eu acabei de assistir o vídeo da Mel Ferraz, que ela leu esse livro, e aí eu fiquei com vontade de ler, porque ela gostou muito. E é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. E eu só sei o que ela falou no vídeo, que não é muita coisa também, porque ela não quis dar spoiler, mas é uma coisinha rapidinha de ler. E na verdade, esse aqui é tido como a melhor distopia de todas por muitas pessoas. Então, lerei. Tá aqui. Eu nem sei porque eu tenho esse livro, acho que era do meu marido. Agora eu vou falar mais 5 que eu não tenho físico, mas que eu quero ler. E eles são A Estrada, do Cormac McCarthy, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, O Veneno da Madrugada, do Gabriel Garcia Marques, apesar de eu não ser a maior fã do mundo de Gabriel Garcia Marques. E o quinto é que eu ainda não decidi se eu vou ler ou não, que é o Laranja Mecânica, porque dizem que é muito violento e eu não sei se eu quero ler uma coisa gratuitamente violenta. Mas vamos ver. Então tem esses, que a capa deve estar aqui na minha frente, que eu, em algum momento da minha vida, vou ler, mas vou deixar pra depois que eu ler todos esses que eu já tenho físico, né? Porque chega de comprar livro. Bianca, muito obrigada. É isso aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Cornélia, para de namorar, vem falar tchau. Eu e Cornélia estamos muito felizes por você ter ficado até o final desse vídeo que ficou meio grande, né? E é isso. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Até semana que vem. Fiquem na paz.